Você já percebeu que toda crise financeira faz algumas pessoas perderem dinheiro e outras ficarem ainda mais ricas? Enquanto muitas pessoas reclamam da inflação, dólar alto, economia em queda, algumas pessoas aproveitam essa situação para multiplicar o seu patrimônio. A grande pergunta é: como você pode se posicionar para ser uma dessas pessoas que vai crescer com a crise de 2025? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como transformar essa crise em uma oportunidade de enriquecimento. Vou te explicar por que os preços estão subindo, como proteger o seu dinheiro e quais os melhores investimentos para fazer agora. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre como construir riqueza em tempos de incerteza. Cenário atual da crise de 2025. O Brasil está passando por um momento turbulento. O dólar disparou, a inflação está corroendo o poder de compra das pessoas e muitos ativos, como fundos imobiliários, ações, estão perdendo valor e sendo negociados a preços muito abaixo do normal. A economia está desaquecida. Isso cria um cenário de incerteza econômica e política. Mas e se eu te dissesse que esse é o melhor momento para investir e crescer financeiramente? A história já nos mostrou que grandes fortunas foram feitas e construídas em momentos de crise, quando poucos tiveram coragem de agir, quando os preços estavam lá embaixo. Outro ponto a considerar é como o governo financia suas atividades. O governo brasileiro obtém receitas principalmente através de arrecadações de impostos. Quando a arrecadação não é suficiente para cobrir os gastos públicos, o governo precisa buscar alternativas, como a emissão de dívida pública, que é através do Tesouro Direto, e até a impressão de dinheiro, o que pode pressionar ainda mais a inflação e desvalorizar a moeda. Temos um agravante muito sério com relação à situação atual do governo. Um fato curioso é que o governo está arrecadando mais, porém está gastando mais. E gastando mais, ele fica mais endividado. Estando mais endividado, paga mais juros. E os juros estão subindo, ou seja, a dívida fica maior ainda, cada vez mais difícil de ser paga. Por isso, a situação do Brasil preocupa. Esse círculo vicioso e destrutivo atrapalha muito o crescimento e a geração de riqueza do país. Essa dinâmica pode afetar diretamente os investimentos e o mercado financeiro. Muitos investidores internacionais deixam de investir aqui por conta da gestão ineficiente e os ativos acabam ficando mais baratos, criando oportunidades para aqueles que sabem onde alocar o seu capital de forma estratégica. Estratégias para ganhar dinheiro na crise. Número 1. Parar de gastar e usar a inflação ao seu favor. Com a inflação alta, o dinheiro que você tem hoje, ele vale menos amanhã. Isso significa que, ao gastar com consumo desnecessário, você está perdendo o poder de compra rapidamente. O que você pode fazer? Reduzir os gastos e investir esse dinheiro. Enquanto os preços sobem e os produtos e serviços ficam mais caros, o seu capital aplicado pode crescer e garantir que você compre com mais tranquilidade lá no futuro. Se você investir esse dinheiro em renda fixa, por exemplo, com uma taxa de 1% ao mês, que é a taxa de juro atual e vai subir ainda mais, veja como seu dinheiro pode crescer. R$ 1.000 investidos cresceriam para R$ 1.126 em um ano. R$ 10.000 investidos se tornariam R$ 11.268 em um ano. E 100.000 aplicados se tornariam R$ 112.682. Ou seja, ao invés de gastar agora, aplicar o seu dinheiro faz com que você tenha muito mais poder de compra daqui a algum tempo. A segunda estratégia que eu vou compartilhar aqui no canal é comprar fundos imobiliários baratos. Os fundos imobiliários caíram muito com a crise, mas isso significa que agora eles estão baratos e pagando dividendos mais altos. Para melhor entender essa questão de fundo imobiliário barato, eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem um imóvel que vale R$ 1 milhão. Você venderia ele por R$ 670
mil? Provavelmente não, a não ser que você precise do dinheiro com urgência. Mas é exatamente isso que está acontecendo com os fundos imobiliários. Atualmente, muitos fundos imobiliários estão sendo negociados com um valor muito abaixo do seu patrimônio líquido. Alguns fundos de lajes corporativas, por exemplo, estão com preços cerca de 33% menores do que os seus ativos realmente valem, enquanto shoppings e galpões logísticos também apresentam descontos consideráveis. Isso significa que os investidores estão tendo a oportunidade de comprar fundos imobiliários por um valor muito menor do que o seu real patrimônio representa. Além disso, o dividend yield desses fundos estão muito atrativos. Para quem não conhece, o dividend yield é um indicador que mede o retorno dos dividendos com base nos dividendos pagos. Com os preços dos fundos imobiliários baixos, esse retorno fica ainda mais interessante, pois o investidor recebe uma renda passiva maior proporcionalmente ao valor investido. Vou dar um exemplo. Se você tem R$100 mil de cotas de fundos imobiliários, essas cotas rendem dividendos mensais de R$700. Você tem uma rentabilidade de 0,70% ao mês. Mas se essas mesmas cotas está com valor de R$70 mil, ou seja, aquele desconto que a gente estava comentando, e os dividendos não sofreram alteração, ou seja, você está recebendo os mesmos R$700 de dividendos, significa que a sua rentabilidade mensal passa a ser de 1% ao mês. Antes você precisava de um capital de R$100 mil para ter R$700 de dividendos. Agora, com um capital de R$70 mil, você tem os mesmos R$700 de dividendos. Esse aqui é um exemplo do que pode acontecer. Cada fundo tem a sua característica e precisa ser analisado com cuidado. Não invista cegamente em qualquer fundo sem antes estudar para onde está indo o seu dinheiro. E a terceira estratégia é investir em ações de empresas que estão com valor descontado, ou seja, empresas sólidas que estão vendendo a preço de liquidação. Muitas empresas boas estão sendo negociadas a preços muito abaixo do que realmente valem. Esse é o momento de analisar setores estratégicos, como bancos, commodities e tecnologia, que tendem a se recuperar após a crise. Warren Buffett já diz: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. Ou seja, esse é o momento de agir. Uma outra forma de identificar algumas oportunidades é através do VIX, conhecido como o índice do medo. Esse índice mede a volatilidade do mercado e reflete o nível de incerteza dos investidores. Quando o VIX está alto, significa que o medo domina o mercado. E, historicamente, esses momentos são os melhores para comprar ativos subvalorizados. Não vou dar nenhuma recomendação aqui, mas um fato é que muitos analistas têm falado da ação do Banco do Brasil, que está sendo negociada a um preço muito abaixo do seu valor patrimonial. Se alguém fosse criar um banco com a mesma estrutura e ativos, gastaria muito mais do que o valor de mercado atual da empresa. Além disso, os bancos eles costumam se beneficiar com as taxas de juros elevadas, porque eles lucram bastante com o depósito à vista. Aquele dinheiro que fica parado na conta corrente em que você não ganha nada, o banco está lucrando muito com isso, além de lucrar bastante também com outros serviços financeiros. Isso significa que, ao investir em uma ação subvalorizada como essa, o investidor pode obter ganhos expressivos quando o mercado se recuperar. E a quarta estratégia é proteger o seu patrimônio com ativos em dólar. Investir no exterior pode ser uma forma eficaz de proteger o seu patrimônio. Isso pode ser feito por meio de ETFs que acompanham o mercado americano, ações de empresas internacionais e até mesmo investimentos em ativos como ouro e commodities, que tendem a se valorizar em períodos de crise. Se o dólar sobe muito e você não tem investimentos no exterior, o seu patrimônio pode perder valor em termos reais. Produtos importados, viagens internacionais e até alguns itens essenciais, como combustíveis e eletrônicos, ficam mais caros. Portanto, manter uma parte do seu dinheiro alocado em ativos dolarizados pode ser uma excelente estratégia para preservar o seu poder de compra. E se o real desvalorizar
bastante com a crise e, consequentemente, o dólar subir, você pode até ganhar dinheiro com isso. A quinta estratégia é criar novas fontes de renda. Toda crise também traz oportunidades de negócios. Muitas pessoas perdem empregos e buscam soluções alternativas. Esse pode ser o momento ideal para empreender, vender serviços online ou até criar conteúdo sobre algo que você domina. Quem consegue ver oportunidades onde os outros só veem problemas, sai na frente. E a sexta estratégia é investir em Bitcoin. O Bitcoin tem uma forte expectativa de crescimento em 2025. Impulsionado pelo aumento da adoção institucional, ou seja, governos e instituições estão comprando mais Bitcoin. Tem também as possíveis quedas da taxa de juros dos Estados Unidos e ainda estamos aproveitando o halving, que é um evento que reduz a emissão de novos Bitcoins, ou seja, ele vai ficando cada vez mais escasso. Como é um ativo descentralizado e limitado, ele tem sido visto como uma proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias e pode representar uma excelente alternativa para diversificar o seu patrimônio. A crise de 2025 pode parecer assustadora para muita gente, mas como vimos, também pode ser a melhor oportunidade da sua vida para construir riqueza. Aqueles que entendem o jogo podem transformar essa crise em um trampolim para o sucesso. Eu e minha esposa, por exemplo, temos uma carteira de investimento diversificada entre ativos no Brasil e no exterior. E o período da pandemia foi o momento em que mais ganhamos dinheiro com investimentos. Foi um momento difícil para todo mundo. Também passamos alguns perrengues, mas não mexemos nos investimentos e ele multiplicou. O segredo é agir com inteligência, reduzir gastos desnecessários, investir em ativos descontados, proteger seu patrimônio e buscar novas formas de ganhar dinheiro. Não espere a crise passar para tomar uma atitude. Quando todo mundo estiver comentando que os investimentos estão bons, isso significa que já está caro. As melhores oportunidades, elas surgem exatamente em momentos de incerteza. Agora, me conta aqui nos comentários. Você já está investindo ou ainda está esperando o momento certo? E se esse momento for agora? Vamos conversar aqui nos comentários e compartilhar ideias para crescer juntos. E se você é novo aqui no canal, eu sou o Serrilho e nesse canal eu compartilho dicas e conhecimentos sobre finanças e investimentos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir. Te vejo lá!